Colossenses capítulo 1, versículo 26. Sempre que a igreja se reúne, nós sabemos que o nosso Senhor, Ele fica muito feliz quando nós estamos reunidos e Ele sempre tem algo a nos falar. Então a reunião da igreja não é uma coisa comum. A reunião da igreja é uma reunião espiritual muito preciosa. E nós precisamos da ajuda do alto para realmente nós podermos receber aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. E considerando o nosso dia, considerando o tempo que nós vivemos, considerando a situação individual de cada um, considerando as circunstâncias, eu penso que até mesmo antes da gente fazer a leitura, seria bastante importante nós orarmos ao Senhor. Nós clamarmos ao Senhor, nós pedimos socorro para Ele, pedimos ajuda para Ele, para que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Amém? Então vamos fechar os olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por essa noite, Senhor, e clamamos socorro. Sabemos que de nós mesmos nós não temos nem condição de Te ouvir. E quanto o Senhor tem falado conosco, mas nós somos tão endurecidos. Então nós pedimos o Teu socorro nessa noite, Senhor. Cala o nosso coração, Senhor. Faça calar também as outras vozes à nossa volta, Senhor. E desperta o nosso homem interior a ouvir a Tua voz. Por misericórdia, Senhor, fala conosco nessa noite através da Tua palavra. Nos traga ensino, nos traga encorajamento, nos traga exortação, nos traga repreensão, nos traga vida, Senhor, nos traga libertação. A Tua palavra é poderosa para salvar as nossas almas. E nós estamos desejosos, Senhor, nessa noite, de aproveitar esse tempo para sentar aos Teus pés e aprender do Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir e responder a Tua palavra. Assim como o irmão leu na abertura aqui, que a Tua família são aqueles que ouvem e praticam a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a ser esses que ouvem e praticam a Tua palavra. Entregamos a Ti, Senhor, esse lugar, entregamos a Ti os nossos problemas, Senhor. Entregamos a Ti as dificuldades, Senhor. Entregamos a Ti as circunstâncias. Entregamos a Ti os nossos irmãos enfermos, os nossos entes queridos que estão enfermos. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Entregamos essa semana que está começando nas Tuas mãos. Ó Senhor, ajuda-nos a deixar tudo de lado agora, tudo aos Teus pés, para podermos Te ouvir. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesses dias, o Senhor colocou no meu coração de estar estudando com os irmãos alguns princípios sobre a vida cristã. E esses princípios, nós estamos estudando eles em Gênesis, na vida dos patriarcas. Nós sabemos que Deus criou o homem para si mesmo. Quando Deus criou o homem, Ele disse muito bom, né? Adão, quando foi criado, foi um homem que foi criado muito bom. Ele foi criado para dominar, ele foi criado para servir a Deus, para andar com Deus. Ele foi criado de uma maneira tão maravilhosa. Mas nós já sabemos que ele caiu. E porque ele caiu, toda a raça humana caiu junto com ele. E é por isso que nós somos pecadores, né? Desde pequenininhos. Nós já nascemos com um problema, né? Nós somos pecadores, nós temos aversão às coisas de Deus e prazer nas coisas erradas, desde pequenininho. Então o Senhor, Ele vai começar ali o seu plano de redenção, lá no jardim mesmo, anunciando, né, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, anunciando que haveria por todo o tempo inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então nós vamos olhando para as Escrituras e nós vimos que o homem vai caindo, ele cai no pecado, depois ele cai na carnalidade e depois ele cai na religiosidade. Isso é lá em Gênesis 11, quando eles constroem a Torre de Babel, que é apenas o começo daquilo que será a grande Babilônia, que está quase pronta, que é esse ecumenismo que nós teremos aí na nova ordem mundial, como a religião oficial dos tempos do fim, onde todos os caminhos levam a Deus. Então, Babel foi o princípio e a grande Babilônia será a consumação. E é tão bom nós termos a palavra de Deus e saber que a história do mundo, ela já está contada, e nós já sabemos quem vence essa história, e nós já decidimos de que lado nós ficaríamos. Então é muito bom nós estudarmos a palavra, e nós vamos ver que lá mesmo, lá em Ur dos Caldeus, bem do ladinho de Babel, o Senhor vai chamar, não de outro lugar, lá daquele lugar de idolatria, de engano, lá da profundidade das trevas aonde o homem caiu, Deus vai chamar Abraão, e de Abraão o Senhor vai ter uma família, e daquela família, Isaac e Jacó, o Senhor vai ter uma nação, Israel, e de Israel virá o Messias, que vai morrer numa cruz, e quando ele for levantado da terra, ele vai atrair todos a ele mesmo, e ele vai julgar esse mundo lá na cruz, e ele vai pagar o preço dos pecados do mundo inteiro, ele vai entrar na morte por todo homem, e ele vai ressuscitar vitorioso, e ascender aos céus, e tomar o seu lugar de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Esse é o plano de salvação, é maravilhoso, e esse plano de salvação ele começa lá com Abraão. Adão caiu, o Senhor chamou Abraão. Então Abraão, Isaac, Jacó e José são os personagens do livro de Gênesis, e são homens que Deus começa na vida deles a traçar um caminho daquilo que seria a vida cristã. Nós podemos dizer que as experiências desses homens ajudam a gente a ver
qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Como que Deus pode pegar um homem lá de Ur dos Caldeus e transformar esse homem só com a palavra, com a disciplina, com a circunstância, ao ponto dele ser feito um imitador de Deus, o pai Abraão, o pai da fé, né? E ele gerar um filho, sem ter nenhuma condição de gerar o filho, e esse filho com 25 anos, aceitar ser sacrificado, ou ser oferecido em holocausto, né? Porque essa é a vontade de Deus. E depois nós vamos ter Jacó, e depois nós vamos ter José. Então esses personagens, eles vão trazer para nós, com clareza, esses caminhos do que é a vida cristã. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta para os irmãos: o que é a vida cristã? Qual é o entendimento que os irmãos têm a respeito daquilo que deve ser a vida cristã? Então esse texto que eu pedi para os irmãos abrirem, e nós vamos ler, nós vamos começar aqui, porque esse é o tema desses estudos que nós estamos fazendo esses dias, a vida cristã na vida dos patriarcas. Então, aqui em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 26, vai dizer assim para nós, tá? Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Olha só o que está escrito aqui. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Esse é o primeiro tópico dessa resposta. O que é a vida cristã? A vida cristã é um mistério oculto de todos os séculos. Que maravilha, né? Saber que o Senhor nos chamou para viver esse mistério. É lindo isso. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o grande mistério da vida cristã. Louvado seja Deus. Que a vida cristã, ela se resume a essa palavra: Cristo em vós. Ou seja, a vida cristã não é um conjunto de regras, não é um conjunto de mandamentos, não é um conjunto de leis, não é um conjunto de doutrinas, não é um conjunto de coisas que você deve fazer para agradar a Deus. A vida cristã, ela só pode ser vivida por uma pessoa: Cristo. Cristo mesmo em você, vivendo a vida dele, isso é a vida cristã. Então, como pode uma coisa dessa, né? Como é possível uma coisa dessa? Cristo vivendo a vida dele em mim. Então, estudando a vida dos patriarcas, nós vimos que o Espírito Santo conduziu esses homens de tal maneira que nós, ao observarmos os detalhes, nós veremos Cristo vivendo, Cristo sendo manifesto, Cristo conduzindo, Cristo mesmo. E nós vimos também os homens na sua fraqueza, na sua miséria, na sua falência, fazendo os seus impedimentos para que essa vida seja manifesta. Ou seja, a vida cristã ela é manifesta, né? Na medida em que a palavra de Deus ela vai operar em nós a mortificação do velho homem, a mortificação da natureza terrena, a cruz operando em nós, sabe, tratando com nossa vontade, com nosso eu, com nossas coisas. Então, na medida em que essas coisas vão acontecendo e nós vamos nos rendendo ao Senhor e a vida de Cristo vai crescendo em nós, então essa vida vai sendo manifesta. E é isso que é a vida cristã. Um irmão que partiu esses dias, o irmão Stephen Cowing, ele dizia o seguinte, ele dizia que, quando alguém perguntava para ele assim, o que é a vida cristã? Ele dizia assim, a vida cristã é Cristo mais eu, menos eu. A vida cristã é Cristo mais eu, menos eu. Louvado seja Deus, é exatamente isso que o Senhor está fazendo. Ele está trabalhando conosco com tamanho amor, que nós estamos nos rendendo a Ele, para que Ele mesmo viva a sua vida, através de cada um de nós, pelo seu Espírito Santo. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos, e agora entrando no assunto que nós vamos dar continuidade hoje, se encontra Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1 era o versículo que eu iria citar na semana passada se a gente desse continuidade. Nós estamos estudando 4 altares na vida de Abraão. Esses 4 altares, eles representam a consagração, ou a cruz, ou a rendição de um homem a Deus. E nós vimos, né, que Abraão tem esses 4 altares que representam esse aspecto, consagração. A vida cristã deve ser uma vida de consagração. Então nós cobrimos 3 altares, faltou o 4º e principal altar. Porque o primeiro altar ele edifica quando ele ouve o Senhor e ele obedece. Então quando ele chega na terra ele edifica o primeiro altar. O segundo altar, ele vai construir ele um pouco à frente entre Betel e Ai, né? E ali nós sabemos que ele desce ao Egito, volta ali e retoma dali a sua caminhada com o Senhor. Então nós vamos ter o terceiro altar. O terceiro altar, ele prefigura a comunhão dos santos, né? Que ele é o local onde ele é edificado, é onde Deus aparece para ele na pessoa de 3 homens.
onde eles comem junto. Essa palavra comunhão, né, que a origem dela é koinonia, que significa ter tudo em comum. Aquele lugar, o nome daquele lugar, né, o nome significa comunhão. E então nós vamos partir para o quarto altar. E no quarto altar nós vamos ver assim, que Deus ele está agora, né, fazendo com que Abraão caminhe de tal maneira que ele viva aquilo para que ele foi chamado. E a base desse estudo nosso do quarto altar hoje, nós vamos partir daqui desse texto, de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos tomar um outro texto no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Os irmãos conseguem citar esse texto de cor? Há quem diga que esse é o versículo mais importante de toda a Bíblia. Então vamos citar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha, né? Então nós estamos vendo aqui a grandeza do amor de Deus, e como que por esse amor ele nos deu o seu unigênito, né? Seu Filho unigênito. Deus nos deu o seu Filho unigênito, e ele não poupou o seu Filho unigênito, ele entregou por nós o seu Filho. Ele trocou a pessoa mais preciosa de todo o universo, ele colocou naquele madeiro, para salvar vermes inúteis como eu e como você. Deus é maravilhoso, né? Que amor é esse? Nós nunca vamos compreender plenamente esse amor. Mas olhando para a história do servo do Senhor, nós vamos ganhar um pouquinho de compreensão daquilo que Deus quer fazer conosco. Como ele fez com o servo, ele quer fazer conosco. Então nós vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 16, a partir do verso 1, tá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Aqui nós temos quase que um intervalo na caminhada de Abraão com o Senhor. Porque o Senhor promete para ele uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Isso acontece em Gênesis 15, né? O Senhor promete para ele uma descendência. Esse homem saiu para andar com Deus com 75 anos. Agora ele deve estar com 83 anos. E o Senhor falou para ele que de dentro dele sairia aquele descendente que abençoaria todas as famílias da terra. Quando nós abrimos o Evangelho de Mateus, nós encontramos lá no capítulo 1, escrito assim, ó, Evangelho de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, Deus prometeu, Deus cumpriu, porque ele enviou o seu filho Jesus, da descendência de Abraão. Mas aqui nós estamos há alguns anos atrás na história, antes do nosso Senhor, né, ser revelado, ser encarnado. E o Senhor está preparando esse homem para dele trazer essa descendência. E alguns princípios precisam ser trazidos já à vida desse servo de Deus, que são princípios para nós, né? Como é que nós vamos produzir a vida de Cristo? Então, no caso de Abraão, ele não tinha como produzir um Isaac, do mesmo jeito que nós não temos como produzir a vida de Cristo pelo nosso braço. Tem que acontecer um milagre. O novo nascimento é o milagre onde tudo começa. Sem novo nascimento não tem vida de Cristo. Pode ter religião, mas não tem vida de Cristo. Por isso que é tão importante a experiência do novo nascimento, né? É muito importante, porque é assim que começa. Então, Abraão, ele recebe a promessa de que dele sairia um herdeiro, né? E ele ouve o Senhor, e o Senhor fala uma vez, o Senhor fala duas, o Senhor faz uma aliança com ele, uma aliança eterna com ele, o Senhor faz sozinho a aliança, ou seja, o Senhor está mostrando para ele que é tudo pela graça. Mas, de repente, no meio da história, a sua esposa, ela tem um pensamento, ela pensa assim, como eu vou ajudar meu marido a cumprir a vontade de Deus? Como eu vou ajudar o meu esposo a fazer com que a vontade de Deus venha à tona? Porque se Deus vai dar um herdeiro para o meu marido, não pode ser de mim, eu sou estéril. Então esse é o pensamento da mulher. A mulher é muito prática. A mulher fala assim, ó, como? Escuta, mas como? Mas cadê o dinheiro? Como é que vai fazer? Né? Mulher é sempre assim, graças a Deus pelas mulheres, né? Porque a gente sonha e a mulherada faz a gente levantar 5 horas da manhã e suar a camisa para botar o sonho em prática, né? Não é assim? Então Sara, ela tem a sua opinião. Então existe lá, quando Abraão veio do Egito, ele trouxe riquezas e ele trouxe uma escrava. Então havia lá uma escrava e Sara
teve a triste ideia de ajudar a Deus, dando para o seu marido a escrava para produzir através dela aquele filho que Deus havia prometido a Abraão. Sabe? Então essa é uma lacuna que a gente não pode pular, porque os irmãos precisam entender o que significa Agar e o que significa Ismael. Se hoje nós olharmos para a descendência de Ismael e para a Palestina, nós vamos ver que há uma guerra sem fim lá, e a gente fala assim, isso aqui não tem jeito de resolver, né? Mas aquilo ali é uma coisa tão fácil de resolver, é só o Messias voltar que ele resolve aquele negócio, porque ele vai falar assim, Ismael, você é filho de Abraão, Isaac, você é filho de Abraão, resolve esse problema aí, vê se faz as pazes aí agora, e pronto, acabou, está resolvido. Mas que confusão tremenda você tem lá, entre os ismaelitas e os israelitas. Essa confusão começou lá, quando Abraão deixou de ouvir a voz de Deus e passou a ouvir a voz da Sara. Sabe, irmãs, me perdoem a franqueza e a sinceridade com que eu vou falar isso. Eu não sou machista, de jeito nenhum, não sou machista. Mas nós, homens, precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor antes. Ouvir a voz do Senhor antes. E as irmãs também precisam, sabe, com toda a sua energia, com toda essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo agora, parar antes de tomar decisões e buscar qual é a vontade do Senhor. Porque nós temos essa facilidade, né? Principalmente nós homens que somos muito folgados, tranquilos, né? De fazer assim, ó, ficar esperando a mulher falar, vamos fazer besteira? A mulher fala, vamos fazer besteira? Eu falo, tô aqui, eu topo. E depois a gente fala assim, a mulher que tu me deste, desde o começo é assim, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude, como filhos de Deus, a aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando Abraão ouve a voz de Sara, sua mulher, e toma aquela escrava e gera nela o Ismael, Ismael representa as obras da carne, as boas obras da carne. Sabe, a religião funciona assim, ela funciona à base das boas obras da carne. Assim, o que você tem de bom para oferecer para Deus? Então faça isso e traga, que é isso que nós queremos. Não, o Evangelho, ele não precisa das boas obras da carne. O Evangelho é Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece. É Deus formando em nós um novo homem, ou uma nova pessoa, uma nova criatura, que viva debaixo da justiça, santidade da verdade. Esse é o trabalhar do nosso Senhor conosco. Então, Abraão, ele vai ter um período de 13 ou 14 anos de disciplina, onde ele não vai ouvir a voz do Senhor, porque quando Deus falou com ele, ele demorou um cadinho para responder, e ele respondeu parcialmente, mas quando a mulher falou com ele, foi batatinha. A mulher falou num dia, 9 meses depois, o Ismael estava lá, né? Então você vê assim, que agilidade, que destreza, que velocidade, para agir segundo as suas forças, segundo a sua capacidade. Eu penso que ali foi, vamos falar assim, o último esforço do homem de tentar fazer alguma coisa para melhorar a sua situação. Então ele criou o Ismael. E é bom a gente saber disso, porque o nosso esforço, apartado daquilo que é a vontade de Deus, não serve para nada. Então, logo a partir daí, depois desses 13 anos de disciplina, o Senhor volta a falar com Abraão e chamá-lo para andar na presença dele. O Senhor vai mudar o nome de Abraão. O Senhor vai colocar na carne de Abraão a marca daquela aliança que ele já tinha feito com Abraão. E aí nós temos a circuncisão. E logo em seguida, nós vamos ter aquela visitação que nós estudamos aqui a semana passada no capítulo 18, onde a promessa do filho dele com Sara é trazido novamente. Deus fala para ele assim, Abraão, dos teus lombos e da tua mulher, eu darei a você um descendente, né? Daqui a 1 ano eu voltarei, e Sara conceberá e dará à luz um filho, né? Sara riu, Abraão também, porque é exatamente isso que a graça faz conosco, sabe? Quando esgota toda a nossa condição, quando esgota toda a nossa capacidade, que a gente fala assim, agora não dá mais, e entrega nas mãos do Senhor, aí a gente fica rindo, a gente fala assim, como que Deus pode fazer isso? Né? Eu tentei, nunca consegui, agora que eu desisti, que eu não tinha mais nenhuma condição, o Senhor vem e faz de um modo tão maravilhoso. Sim, isso é graça. A graça, ela deixa conosco essa parte, a gente só tem que agradecer, que rir mesmo, ficar muito contente de saber que nosso Deus, ele é aquele todo-poderoso, que traz à existência as coisas que não existem. Foi isso que o Senhor fez. Então nasceu Isaac, né? Nós vamos lá para Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara o que tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Versículo 5, e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Maravilhoso, né?
A promessa de Deus se cumprindo de um modo perfeito na vida de Isaac. Mas quando nós chegamos no versículo 9, olha o que nós encontramos aqui. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho dessa escrava farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Parece uma contradição o que nós encontramos aqui, porque agora Sara, quando ela vê aquele conflito que aconteceu por causa daquela obra, quando ela vê aquele conflito, ela tem essa revelação, que o filho da escrava e o filho da livre e o filho dela, eles não poderiam crescer juntos, não poderiam caminhar juntos. Por quê? Porque um representa a lei, o outro representa a graça. Um representa aquilo que o homem faz, o outro representa aquilo que Deus faz. Eles são figuras. Então, Abraão, ele não ouve a Sara. Provavelmente ele pensou assim: da última vez que eu ouvi, deu problema. Ele busca o Senhor. Então o Senhor fala para ele, não, ouve a tua mulher, porque nisso ela está certa. Olha que precioso, né? Não, agora você ouve a tua mulher, porque nisso ela está certa. Então, ele, com todo aquele sentimento de pai, pensa na dureza do sentimento de pai, né? Com todo aquele sentimento de pai, ele obedece ao Senhor. E ele deixa ir o filho da escrava, né? Coloca na mão dele ali aquele odre de água, aquela porção de pão, mas muito mais do que isso, ele deixa ir confiando que Deus vai com ele, porque Deus promete a ele que também ia cuidar do menino. Ou seja, ele não abandona o menino ao nada, ele abandona o menino nas mãos do Senhor, né? Quão difícil é para os pais fazer isso, né? Abandonar os filhos nas mãos do Senhor, né? A gente é tão agarrado, né? Mas a gente vê aqui um homem que está crescendo no conhecimento de Deus, e que ele pode obedecer a Deus mesmo numa situação tão difícil como essa. E graças ao Senhor por isso, porque aqui nós conseguimos compreender, aqui está a base de uma doutrina que nos é ensinada lá na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Lá em Gálatas, no capítulo 3, Paulo vai explicar claramente o significado disso, tá? Ele vai falar o que significa Agar, o que significa Jerusalém, o que significa a lei, o que significa a graça, o que significa Isaque. Porque nós precisamos também, sabe, como filhos de Deus, um dia deixar ir o nosso legalismo. Sabe, irmãos, o legalismo, ele é uma coisa assim que para as crianças funciona muito bem. Que a gente fala, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E é importante, porque funciona como uma cerca. Mas como filhos de Deus, sabe, quando nós recebemos o Senhor, que nós amadurecemos no conhecimento do Senhor, o legalismo, ele torna a vida cristã uma coisa pesada. Sabe, a gente quer ser um modelo daquilo que a gente não é, a gente começa a viver com hipocrisia, a gente começa a viver uma vida de aparência, a gente começa a viver baseado em mandamento e não na alegria de pertencer ao Senhor, na alegria de ser guiado pelo Espírito. Não, a gente põe as regras lá e fala assim, isso aqui é a vida cristã. E aí a gente não só absorve aquilo para nós, como a gente começa a passar aquilo para os outros. Olha, os jovenzinhos de hoje têm uma dificuldade enorme de conhecer Jesus. Sabe por que eles têm dificuldade de conhecer Jesus? Porque quando eles chegam lá na faculdade, ou até mesmo no ensino médio, né, os professores, usados pelo nosso inimigo, eles não precisam inventar nada. Eles contam a história da igreja. Eles contam a história da igreja, e a história da igreja ela é horrenda. Então, quando você ouve a história da igreja, você vê quanto já mataram em nome de Jesus, quanto já roubaram em nome de Jesus, quantas pessoas já foram abusadas porque confiaram em obreiros, quanta tragédia nós temos na história da igreja. Então, o professor, ele simplesmente conta para as crianças a história da igreja. A pessoa fala assim, puxa vida, isso é uma loucura, né? E aí junto ele traz aqueles pensamentos daqueles homens lá do século XIX, né? Traz o pensamento do Darwin como fato, traz as ideias lá do Freud como a verdadeira sabedoria, né? Traz lá aquelas loucuras do Karl Marx como o verdadeiro modelo de se viver sem governo, onde cada um decide o que quer, faz o que quer e não precisa se submeter a ninguém, nem a pai, nem a mãe, nem a prefeito, nem a presidente, nem a ninguém. E essas ideias elas entram misturado com essa coisa de que eles não falam de Deus, eles falam religião. Fala que a religião é o ópio da sociedade. E eles não estão enganados não, eles estão falando verdade. Aí por outro lado, os cristãos, ao invés de falar da obra da cruz, do sacrifício de Cristo, da graça de Deus, do perdão dos pecados, da esperança viva que nós temos no Senhor, fica falando, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode aqui, não pode ir lá, não pode ter o cabelo assim, não pode ter o cabelo assado, não pode usar maquiagem, não pode usar essa roupa, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, se fizer isso vai para o inferno, se fizer isso você está perdido. Aí a pessoa fala assim, eu sou do diabo mesmo, porque tudo que está falando que não pode eu gosto.
Então, isso é uma tragédia. Nós precisamos deixar essas coisas embora. Nós precisamos abandonar o legalismo e se aproximar de Cristo, e se encher de Cristo, e servir a Cristo, e anunciar a Cristo, para que os nossos jovens vejam Cristo em nós, e desejem esse amor, essa esperança, essa alegria, essa paz, que só possui quem tem a vida do Filho de Deus. É isso que nós precisamos, para resgatar essa meninada aí, olha, sair por aí sem legalismo, coloca um calção, uma camiseta, vai jogar bola com os meninos, sabe, vai jogar vôlei com as meninas, vai andar por aí, vai ganhar as vidas, com amor, com esperança, joga o legalismo fora. Quando alguém fala assim, mas eu gosto disso, fala assim, filha, não quero saber do que você gosta, do que você não gosta, quero que você saiba que Jesus, Ele ama você, e Ele tem algo que vai preencher o teu coração tão perfeitamente, que essas coisas que você gosta vai desaparecer quando Ele entrar. Mas enquanto Ele não entrar, você não tem nem condição de saber o que é isso. Então, irmãos, isso significa, deixa aí o filho da escrava, porque o filho da escrava representa o legalismo, representa a santidade feita na força do braço, sabe? Tem histórias tristes na minha família, que eu cresci num lar muito legalista, religioso, onde mulher com fio de cabelo no rosto era sinônimo de santidade. Oh, Deus do céu! E as meninas, como que elas ficam? Que elas gostam de usar uma maquiagem, cortar o cabelo, ficar linda, maravilhosa, e agora não pode, porque para ser uma mulher santa tem que trazer uma aparência dos anos 30. Não. Isso está errado, isso não é Cristo, isso é Ismael. Então, para a gente viver uma vida cristã leve, o que a gente tem que fazer com Ismael? Deixa embora. Sim, nós precisamos como igreja deixar aí o Ismael, para que o Isaac seja o único herdeiro de todas as coisas. Então essa experiência, ela ainda não é a principal, porque Abraão, ele deixa Ismael, e agora ele, o meu Isaac, agora ele vai desfrutar da graça, ele vai desfrutar do seu Isaac como aquela preciosidade, né? Então ele foi pai aos 100 anos, imagina qual era o coração desse homem, quando ele olhava para o Isaac, que alegria, que gozo, que prazer, de ver aquele filho do impossível crescendo ali, e falar assim, esse é o meu futuro, esse é a minha vida, agora eu posso morrer em paz, porque eu tenho um herdeiro, né? E aquele menino crescendo, cuidando das coisas do pai, administrando, e indo e voltando. Então Abraão, ele cata esse filho, ele abraça esse filho, ele traz para dentro do coração dele, e esse Isaac vai ocupar a primazia, ele se torna o número 1 no coração do servo do Senhor. E isso é importante, porque Deus está fazendo de Abraão um imitador de Deus. É isso que Abraão vai ser na sua vida, um imitador de Deus. Como nós lemos lá, sede imitadores de Deus. Então Abraão, ele vai se tornar um imitador de Deus. Então nós chegamos aqui no capítulo 22, Gênesis capítulo 22, diz assim a palavra: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele lhe disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Uma coisa que eu preciso falar com os irmãos aqui antes da gente avançar esse estudo, é que todas as vezes que eu vejo algum irmão falar desse assunto, ele sempre substitui essa palavra holocausto por sacrifício. Então às vezes você vê os irmãos comentando, né, e fala assim, Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. E quando a gente lê o texto, a gente não vai encontrar em nenhum lugar a palavra sacrifício. É sempre a palavra holocausto, sabe? Eu não vou assim ler tudo isso com os irmãos para a gente avançar, até porque o horário já vai bem alto. Mas há uma diferença crucial entre a palavra sacrifício e a palavra holocausto. A palavra sacrifício, ela está relacionada com pagamento. A palavra holocausto, ela está relacionada com oferta de gratidão. A palavra sacrifício, ela está relacionada com pagar um preço, sabe? Como você fazer alguma coisa para acertar outra. A palavra holocausto, ela está mais assim colocada como um ato de gratidão ou adoração. Consegue compreender a diferença das palavras? Então Deus não pediu Isaque como sacrifício, por causa das lambanças de Abraão na vida dele, não. Ele pediu Isaque como culto. Assim, me oferece Isaque como um culto. Me oferece Isaque como um holocausto. Assim como lá em Romanos 12, no versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, aquele oferecer a Deus ali, aquele se apresentar a Deus como um culto racional, sabe? Aquilo deve ser movido
por um culto, por uma entrega, não é para pagar nada, é uma entrega de coração a Deus, por aquilo que Deus já tem feito, por causa da grandeza das misericórdias de Deus, você se oferece. Então essa é a diferença do sacrifício para o holocausto. E nós vamos ter isso lá em Levítico de um modo bem claro, lá é bem explicadinho o que é holocausto, o que é sacrifício, né? Então nós podemos dizer assim que aquele cordeiro, né, da Pascual, ele era um sacrifício, o sacrifício da Páscoa. Por quê? Porque ele representava exatamente isso, né? O pagamento pelos pecados, né? Então no dia da expiação era oferecido o cordeiro como sacrifício, o bode como sacrifício, o touro como sacrifício. Mas, vamos dizer assim, quando você ia adorar, você não precisava de um sacrifício, você precisava de um holocausto. Então, quando nós adoramos a Deus, nós estamos oferecendo a Ele um holocausto de cheiro suave às suas narinas, porque nós estamos dando ao Senhor algo movido por gratidão, por amor, por aquilo que o Senhor é para nós. Então, esse é o pedido de Deus para Abraão. Ele pede o filho em holocausto. É sempre essa palavra que nós vamos encontrar aqui. E Abraão, ele toma o filho, e aí ele sai. E o Senhor, ele vai falar para ele assim, você vai fazer isso no lugar que eu vou te mostrar. E aqui nós vamos, isso é muito importante, porque está escrito assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. O Monte Moriá, ele é um lugar único na face da terra, graças a Deus. E ele fica lá onde hoje é Jerusalém. E se você for no platô do Monte Moriá hoje, você tem lá o Muro das Lamentações, a Mesquita de Omar e as ruínas daquilo que era o Templo de Salomão. Isso está lá no ponto mais alto do monte. E há uma grande discussão lá entre palestino e israelita sobre o local onde Abraão ofereceu o seu filho. Então eles insistem que a Mesquita de Omar está construída exatamente no lugar onde Abraão ofereceu o seu filho. Mas nós conhecemos as Escrituras e nós sabemos o que é que o Senhor estava trazendo aqui. Por isso, nós consideramos que o Monte do Calvário, que é um dos montes que está ali na terra de Moriá, só que é um monte um pouco menor. O Monte do Calvário é o lugar onde o Senhor foi crucificado. E nós cremos que o lugar aonde Abraão edificou o seu altar é exatamente o lugar aonde o nosso Senhor foi crucificado. Porque um é figura do outro. E aonde foi? Exatamente lá, na terra de Moriá, no lugar que o Senhor mostrou para ele. Então Abraão, ele vai seguir esse caminho, que é um caminho de jornada de 3 dias. Então, quando a gente chega no versículo 4, está escrito assim, ao 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Alguns estudiosos acreditam que esse moço tinha 20 anos. Outros afirmam que era 25 anos. Então aqui nós temos em Isaque, uma figura perfeita do nosso Senhor. E em Abraão, uma figura perfeita do nosso Deus e Pai. Que perfeição de figura. Então no versículo 6 diz assim, tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então Isaque falou a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ontem no nosso estudo, o nosso irmão lembrou bem, o nosso irmão Valdeci, que essa pergunta, ela percorreu toda a história, e ela é respondida lá pelo profeta João, no Evangelho de João, no capítulo 1. Vamos dar uma olhadinha lá? Os irmãos verem a simetria com que a palavra de Deus foi escrita. É muito importante isso, irmãos. Isso é de muito valor para o nosso estudo da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E está tudo no seu lugar, perfeito, maravilhoso. Onde está o cordeiro? João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 36, no dia seguinte, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Aleluia, que maravilha, Aqui está a resposta a Isaque, O Cordeiro é Jesus. Ele veio primeiro como Cordeiro. Muito em breve ele voltará como leão, mas ele veio primeiro como Cordeiro. Então aqui, nós encontramos essa resposta. E o texto diz assim, e disse Abraão, Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Aqui nós estamos vendo a fé operando no homem. A fé operando no homem. Deus proverá. Louvado seja Deus. Você já fez isso?
na sua vida, diante da sua circunstância? Fala assim, ó, Deus proverá? Se não fez, comece a fazer. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em atuar na tua vida, quando você coloca na mão dele. Quando está na tua mão, ele deixa você se virar. Mas no momento que você coloca na mão dele e fala assim, ó, Deus proverá, ele tem prazer em fazer aquilo que a gente não pode fazer. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Irmãos, aqui nós temos esse quarto altar. Esse quarto altar, ele é uma figura para nós da obra da cruz. E quando nós falamos da obra da cruz, nós sempre focamos naquilo que Cristo fez por nós. E graças a Deus, porque o nosso Senhor fez tudo por nós lá na cruz. Sabe, quando o Senhor Jesus, que é o verdadeiro Isaque, veio a esse mundo, ele veio para dar a sua vida lá na cruz, em nosso favor. E ele se ofereceu a si mesmo a Deus, como uma oferta de amor, como um holocausto, como oferta de cheiro suave a Deus. Jesus fez isso por nós, por fidelidade e amor ao seu Pai. Mas nós precisamos aprender aqui, na jornada da vida cristã, que aquela cruz, ela também deve ser o lugar da nossa consagração. Nós, para vivermos a vida cristã como ela deve ser vivida, nós precisamos nos entregar ao Senhor totalmente. Nós não podemos nos entregar parcialmente, né? Nós devemos nos entregar totalmente, né? Abraão, ele fez 4 altares, ou seja, os 3 primeiros eram em direção ao quarto, ou seja, foram consagrações parciais. Isso acontece com a gente, né? Quantas pessoas vêm para a vida cristã cheio de interesses pessoais, né? Eu vou servir a Deus porque eu vou prosperar, eu vou servir a Deus porque Ele vai me colocar num lugar de honra, eu vou servir a Deus porque Ele vai curar minha mãe, meu pai. Há um tempo atrás mesmo eu fui num batismo e foi pedido para o menino, um dos meninos que ia se batizar, falar por que ele estava sendo batizado. Ele falou assim, eu estou sendo batizado porque Deus curou meu pai de câncer, então eu tenho que servir a Deus. Então, todas essas coisas que acontecem, eu penso que elas realmente são um motivo para a gente começar a carreira. Mas deve haver um momento na nossa vida que nós precisamos olhar para a cruz como o lugar do fim da nossa vida, porque foi para isso que Cristo morreu. Cristo morreu para nos levar a morrer com Ele. Sabe, o nosso Senhor, quando Ele foi crucificado lá, Ele colocou nele mesmo, junto dele, o nosso velho homem. Romanos 6,6 está escrito assim, ó, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com, ou seja, o nosso velho homem foi pregado naquela cruz. Sabe para quê? Para que nós fôssemos libertos dessa escravidão do velho homem, para que nós não fôssemos escravos do pecado. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Essa é uma obra maravilhosa que o Senhor fez para tratar com o nosso eu, tratar com o nosso pecado, tratar com tudo isso que nos prende a uma vida desordenada diante de Deus. E todo aquele que recebeu Jesus como Salvador, precisa receber a cruz como lugar de libertação do pecado, receber a cruz como lugar da morte para a lei, da morte para o pecado, da morte para o eu. E nós temos alguns outros aspectos da cruz que estão relacionados à consagração, que eu preciso ler com os irmãos. Vamos pegar um texto que está lá em Colossenses mesmo, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Irmãos, uma pessoa que não é nascida de novo não pode fazer isso, tá? Não pode. Primeiro você precisa nascer do alto, receber o Senhor, ser salvo. Mas todo salvo precisa fazer isso. O texto aqui, ele foi escrito, sabe, o verbo auristo é um verbo grego que ele é contínuo, ele é um presente contínuo, ou seja, é algo para todo dia. O presente contínuo significa viva fazendo isso. E aqui, a forma que ele é aplicado, sabe, é no imperativo, que seja, isso é para você fazer. Não é algo que o Senhor fez, é para você fazer.
Então os dois textos que nós vamos ler, está no auristo imperativo, mas eu podia passar a noite lendo o texto para os irmãos nesse sentido, mas eu vou tomar só esses dois, para os irmãos ver a responsabilidade do nascido de novo com a cruz. O que nós temos que fazer com os nossos Isaques, né? O que nós temos que fazer com os nossos Isaques? Então aqui diz assim, olha, Colossenses capítulo 3, versículo 5: fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aqui ele vai colocar uma relação enorme de apetites da nossa carne, de apetites da nossa vontade, de apetites dos nossos pensamentos, dos nossos planejamentos, sabe? Ele fala assim, faça morrer isso. Ou seja, coloque isso no altar. Coloque isso no altar, vá diante do Senhor e fala assim, Senhor, me ajuda, porque isso aqui é meu vício, isso aqui é minha vontade, isso aqui é meu caminho, isso aqui é meu desejo, isso aqui é meu sonho, e ele não bate com o seu. Então é isso. Gálatas, nós vamos pegar esse texto de Gálatas, que também está no imperativo e está no auristo, então ele é importante para a gente. Gálatas 5, verso 24, está escrito assim, ó: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Os que são de Cristo colocaram sobre a cruz a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo, ele não fala assim, ó, escuta bem o que eu vou dizer para os irmãos. O apóstolo Paulo não fala assim, ó, vocês já estão crucificados com Cristo e vocês não vivem mais, mas é Cristo que vive em vós. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Ele fala assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive a sua vida em mim. Por que ele pode fazer isso? Por que ele pode falar isso? Porque o que estava no altar era a sua própria vida. Não tenha dúvida que quando Abraão coloca Isaque sobre o altar, o que ele está colocando lá é a sua própria vida. É o seu futuro, é o seu sonho, é o seu prazer, é o seu desejado, é a sua riqueza, é a sua conquista, é a sua herança. Ele coloca tudo isso naquele altar, em Isaque, e levanta para imolar, porque Deus pediu. E Deus tirou Isaque dele? Não! Deus devolveu Isaque a ele em ressurreição. Deixa eu dizer uma coisa para você, o seu sonho, a sua herança, a sua riqueza, o seu prazer, a sua felicidade, a sua alegria, sabe, Deus não quer arrancar isso de você não, Deus não é um Deus ruim, Ele não quer tirar isso de você. Sabe o que Ele quer fazer? Ele quer fazer com que tudo isso passe pela morte e Ele te devolva em ressurreição, para que você experimente Ele mesmo como o primeiro na sua vida, para que você conheça realmente o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro contentamento, porque a gente fica buscando essas coisas em homens, em mulheres, em trabalho, em diplomas, em tantas coisas, e eu posso afirmar para vocês que o pote de ouro não está no final do arco-íris. O pote de ouro não está lá, a felicidade suprema não está no casamento, não está nas riquezas, não está nos netos, não está nos filhos, ela está assim ó, em você andar com Deus e conhecê-lo, e conhecer o poder da sua ressurreição, e ser conformado conforme a sua morte, e provar a ressurreição dos mortos, e viver para Ele, e ser transformado na imagem dEle. Abraão, ele viu a cidade que tem fundamento, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Abraão viu o chamamento dele, ele foi chamado para ser imitador de Deus, e aqui nós temos um testemunho claro do que significa ser o imitador de Deus, e você também é chamado a ser imitador de Deus. Você também é chamado. Abraão, ele por 2 vezes nas escrituras, ele traz um testemunho perfeito do que significa ser imitador de Deus, quando ele oferece Isaque e quando ele manda buscar uma esposa para o seu filho. Perfeito. Você fala assim, isso é Deus. Irmãos, Deus nos chamou com um propósito. Ele quer nos transformar na imagem do seu filho, e para que esse propósito seja alcançado plenamente nas nossas vidas, existe algo que precisa ser feito por nós, que Deus está desejoso. Deus está desejoso que nós nos ofereçamos a Ele, que nós deixamos sobre o altar tudo. Sabe, não sei se vocês se lembram de uma canção que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixardes no altar. Se assim o Senhor permitir, na semana que vem nós vamos falar de Isaque. Vamos tratar da questão dos 4 poços, que representa aquela vida escondida que nós precisamos ter com o Senhor, né? Mas hoje nós vamos encerrar por aqui. E vamos orar aos irmãos, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor, Ele ganhe o nosso coração, assim como Ele ganhou o coração de Abraão. Para que o Senhor tenha paciência conosco, assim como que Ele teve paciência com Abraão. Para que o Senhor nos capacite a tomar essas lições e aplicá-las no nosso viver. Amém? Louvado seja o Senhor. Pai, muito obrigado por essa porção, muito obrigado por essa palavra.
Muito obrigado, Senhor, por essas vidas que o Senhor trouxe essa noite, para juntos nós estudarmos a Tua Palavra. Por misericórdia, Senhor, pelo Teu Espírito, complete aquilo que faltou. Continua falando aos nossos corações no decorrer da semana e nos ajuda, Senhor, a como Abraão, a avançarmos em direção àquilo que é o Teu propósito na nossa vida. Abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa nossas crianças, abençoa-nos, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, guarda-nos no Teu nome, Senhor. Nós somos tão gratos a Ti, por ser a Tua família, por pertencer a Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por esse privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.